vivo, Ele é Deus que toca, é Deus que fala. Amém? Eu creio que Ele fala conosco e desde o começo desse culto Ele está falando. Então abra mesmo o seu coração. Em nome de Jesus, receba como vindo da parte do Senhor para você. Você pode se assentar em reverência, acompanhar a leitura da palavra. Quantos aqui acompanharam ou estavam aqui domingo quando eu falei sobre Pedro e o momento em que ele seguiu a Jesus, negou Jesus, mas foi transformado, tocado pelo olhar de Jesus. Não previa dar uma continuidade à história de Pedro, mas orando durante a semana e conversando com a pastora, ficamos então de novamente estar aqui hoje pregando. O Espírito Santo foi me trazendo a mensagem de hoje. E eu creio que é uma continuidade. Então, se você não viu, se você não ouviu, eu desafio você a ouvir. A mensagem permanece lá no Facebook, como está sendo transmitida ao vivo, e está no YouTube. Então, a mensagem de domingo passado foi uma história por trás de um olhar, como eu falei sobre Pedro. Agora aqui, nós vamos ler a carta de Pedro, uma das cartas de Pedro, um trechinho do texto escrito pelo apóstolo Pedro. O mesmo Pedro, mas não o mesmo homem. Amém? O mesmo Pedro, mas não o mesmo homem, porque ele foi transformado depois daquela experiência de Jesus. Então é 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos, ou seja, jovens e velhos, de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, concede graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, ou seja, Deus, tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, seu adversário, seu inimigo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar, ou seja, colocar sobre firme alicerce. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, encorajando, testemunhando, que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. Amém? Até aí. Pedro foi aquele homem que fugiu, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, como muitos de nós, e como eu disse na semana passada, cheio de altos e baixos, é o mesmo Pedro que escreve, mas não é o mesmo homem.
O Pedro que escreve agora aqui é um Pedro transformado, é um Pedro ungido pelo Espírito Santo, é um Pedro convertido ao Evangelho, é um Pedro que recebeu de Cristo a autoridade e que se tornou testemunha da verdadeira graça de Deus. Você sabe o que é graça, né? Favor que eu não mereço. Éramos pecadores condenados, mas pela graça de Deus fomos alcançados e salvos em Cristo Jesus. Lucas registra no capítulo 22, versos 31 e 32, o momento em que Jesus diz para Pedro, chamando ele ainda de Simão: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você, Simão, se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha só. Jesus então diz: Pedro, o diabo está querendo pegar você, peneirar você, passar, espremer você. Mas eu estou intercedendo ao Pai por você. Estou orando, Pedro, por você, para que você não desfaleça na fé. E eu quero te dizer uma coisa, Pedro, você vai passar por essa, e quando você se converter, quando você de fato se transformar, quando você superar, eu digo a você: fortaleça os seus irmãos. Era Jesus dizendo para Pedro: Pedro, você sozinho, no seu orgulho, na sua força, não vai chegar a lugar nenhum. O diabo está rondando e ele quer o quê? Te devorar, te derrubar. Quer fazer com que você desista da fé, com que você esqueça tudo que você viu, abandone tudo que você aprendeu. Mas nós podemos olhar agora para as cartas de Pedro e perceber que depois desse grande aprendizado, Pedro agora trata com autoridade, com um testemunho próprio de algumas coisas importantes para os cristãos. Nas suas cartas, Pedro fala da doutrina da fé, da graça, fala do amor, fala exortando aos pastores, presbíteros, líderes, exortando a pais e a filhos, e especialmente nesse trecho que nós lemos, o final do capítulo 5, o final da primeira carta, Pedro dá vários conselhos à igreja. Ele chama a atenção dos jovens, porque os jovens são o quê? O futuro da igreja. Na verdade, os jovens são o presente da igreja, né, irmãos? Porque jovem é que tem força, jovem é que tem disposição. Então, essa mensagem é para os jovens, de qualquer idade, né? Porque o corpo pode se sentir velho, mas a mente está jovem. A minha mente não se adaptou muito ao corpo velho. Mas o que chama a atenção aqui, se nós olharmos para aquela história de Pedro, então contada na mensagem de domingo passado, e olha para Pedro agora, eu quero citar alguns versículos aqui desta carta, que depois você pode ler com mais calma em casa. 1 Pedro, capítulo 4, os versos de 7 a 10. Ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Sejam sóbrios. Ele fala isso no capítulo 4, tal como falou no capítulo 5. Dediquem-se à oração. Amem-se sinceramente uns aos outros. Sejam hospitaleiros, sem reclamação. Exerçam o dom que recebeu para servir aos outros. É Pedro instruindo a igreja. Um pouquinho depois, nos versos ainda no capítulo 4, versos de 12 a 16, ele vai dizer: amados, não se surpreendam se forem provados com fogo, mas se alegrem à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Olha só, exultem de alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Gente, ele agora poderia dizer com toda autoridade, testemunho e propriedade. Por quê? Porque ele, num primeiro momento, quando Cristo estava
indo para o sacrifício, Pedro quis o quê? Fugir. E agora ele diz, se vocês são insultados, lá atrás ele quis saltar de raiva sobre aqueles que estavam apontando para ele, dizendo, você é um deles. Agora Pedro diz, não, irmãos, não façam o que eu fiz. Pelo contrário, se vocês forem insultados, se vocês padecerem por causa do nome de Cristo, tenham isso como motivo de alegria. Não é o mesmo homem, né, gente? Não dá nem para acreditar que é Pedro. Mas é o novo Pedro. Ele diz, se você sofre como cristão, não se envergonhe. Versículo 16. Mas glorifique a Deus. Uau! O Pedro que se envergonhou, que quis se esconder, se mascarar, se disfarçar no meio dos escarnecedores, agora diz, não se envergonhe. Sejam firmes. Nesse trecho do capítulo 5, Pedro dá o motivo pelo qual ele escreve, no verso 12. Vos escrevo resumidamente para encorajar, ou em algumas versões diz exortar, porque são sinônimos, para testemunhar ou testificar. O objetivo de Pedro é encorajar a igreja, é encorajar os irmãos a vivenciarem uma experiência da qual ele descobriu de uma maneira ruim até. Na carne, sofrendo. É como nós, às vezes, como pais, queremos dizer para os nossos filhos, né? Adolescentes, pré-adolescentes, a gente já passei por isso. Já sei o que é, já sofri essa causa. E a gente tenta encorajar, testemunhar a nossa experiência. Nem sempre somos ouvidos, mas o nosso papel é esse. Pedro assume o papel de discípulo e de discipulador. Ele agora cumpre o que Jesus pediu para ele. O diabo vai te tentar, você vai falhar, mas quando você se transformar, se converter, fortaleça os seus irmãos. O convite para nós, igreja, é o mesmo. É o mesmo convite que Jesus faz a nós pelo Espírito Santo de Deus. Quando você falhar, porque o diabo está rondando a sua vida, e se converter e se transformar, então fortaleça os seus irmãos, encoraja, testemunhe com a sua experiência. Pedro pode dizer com propriedade porque ele experimentou a verdadeira graça. Ele experimentou aquele olhar de Jesus que o perdoou, que o amou. E disse, não importa o que você fez, Pedro, eu sabia que você ia fazer, mas eu escolhi você. Eu escolhi você e você vai apacentar minhas ovelhas, e você vai cuidar do meu rebanho. E você vai ser alguém grande no meu ministério. Pedro diz, usa a palavra resumidamente ou brevemente, porque com certeza ele teria muito para contar. Hoje foi aqui uma noite de testemunho. Imagina Pedro, irmãos, eu vim aqui porque eu tenho um testemunho para dar. Quando Jesus falou que ia morrer naquela cruz, eu disse para ele, não, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu achava que eu era o cara. Eu achava que eu tinha toda a força para resistir à tentação de Satanás. Mesmo quando Jesus falou para mim, Pedro, Simão, o diabo quer te peneirar, eu não acreditei. Irmãos, estou imaginando o testemunho de Pedro, né? Vocês estão acompanhando. Estou falando nenhuma heresia aqui. E aí Pedro diz, não, irmãos, mas agora eu estou aqui para contar para vocês que vale a pena sofrer por causa de Cristo. E se vocês forem insultados, ameaçados, se vocês forem apontados como um de Jesus, como discípulo do Mestre, do Cristo, exultem de alegria. Pedro está dizendo, eu vim aqui encorajar vocês porque eu estive do lado de lá.
Eu quase abandonei a fé. Eu quase esqueci que Ele era o Messias, o Senhor e Salvador. Mas que bom que Ele não desistiu de mim. Que bom que Ele não desiste de você. Nós vivemos dias, irmãos, em que o encorajamento se faz necessário no meio de nós. As estatísticas, pesquisas, as notícias estão aí o dia todo falando de como cresceu o número de depressão, o número de suicídios, o número de problemas psiquiátricos, o número de famílias rompidas, de relacionamentos quebrados, de pessoas que estão desistindo, desanimando, abandonando a fé, virando as costas para os seus entes queridos, se entregando à bebida, às drogas, buscando nas alegrias fúteis do mundo. Nós precisamos entender que nós fomos chamados também para fortalecer os irmãos, tal como Pedro. Também para encorajar os irmãos, tal como Pedro. Tito, capítulo 1, verso 9, diz assim: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira que te foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros na sã doutrina. Tito está dizendo: apegue-se à mensagem que tem sido ensinada, fique fiel a ela e use-a para encorajar outras pessoas. Se nós queremos uma sociedade transformada, se nós queremos um mundo novo, a igreja tem o poder de restaurar vidas, porque a mudança só vai acontecer se ela acontecer no coração do homem. Eu lembro quando eu estava no Japão e alguns japoneses reunidos com brasileiros começavam a comentar sobre o Brasil, e o brasileiro começava a dizer: nossa, mas eu fugi porque lá eu tinha medo de tudo, não tinha segurança. Aí um dia, eu muito incomodado com aquela conversa, eu cheguei e disse para os japoneses: olha, vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil é difícil, mas o Japão também é. A China também é. A Coreia também é. A Rússia também é. Porque a maldade está no coração do homem. No Brasil tem gente roubando as nossas casas, os nossos carros, mas eu vi no Japão gente matando crianças. Eu vi gente colocando veneno no leite nos supermercados. Eu vi gente matando a troco de nada. E não é porque é japonês ou porque é brasileiro, mas é porque é ser humano corrompido pelo pecado. Se nós queremos que o mundo seja transformado, nós precisamos vivenciar a conversão que Pedro vivenciou. Porque o diabo está rondando, procurando quem ele possa devorar. Será que o diabo está diante de Deus, como esteve diante de Deus para falar de Jó? Jó é assim bonzinho, porque ele tem tudo. Começa a tirar os bens para ver se ele ainda vai te adorar. Tira também os filhos, eu quero ver se ele vai continuar te glorificando. Tira também a saúde dele, para ver se ele vai te adorar. E Deus disse a respeito de Jó: homem íntegro. Eu me pergunto, se o diabo está rondando como rondou Pedro, diante de Jesus, diante de Deus, falando a meu respeito, falando a seu respeito, o que Deus está dizendo? Será que Deus pode dizer a nosso respeito, a meu respeito? Ela é íntegra. Eu me lembro que quando eu estava hospitalizada por conta da morte do meu filho, eu recebi alguns amigos de Jó. Mas o que será que está acontecendo, Mônica?
Por que você está passando por isso de novo? Você tem que perguntar para Deus o que Ele quer te ensinar. Se tem alguma coisa oculta, escondida, alguma maldição que você não confessou. E eu me lembrei exatamente de Jó. Será que depois que Deus me tirar o filho, me tirar a saúde, me tirar os bens, eu ainda vou continuar servindo a esse Deus? Melhor me seria morrer. Pedro está tentando nos encorajar, porque a vida cristã, ela é de seriedade. Não dá para a gente brincar. O religioso, ele vai na igreja quando ele quer, ele ora quando ele quer, ele lê a Bíblia quando ele quiser. Eu escutei uma historinha hoje, no rádio, olha que coincidência. E o pastor estava contando ali no rádio, e ele disse assim, que o pastor foi visitar uma determinada irmã, e essa irmã serviu um cafezinho numa colherzinha que ela tinha há 50 anos como um presente de casamento. E ela falou, não, pastor, vem, vou dar aquela colherzinha maravilhosa. Né? E deu a colherzinha. E o pastor ministrou a palavra, e o pastor orou, e foi embora. E aquela mulher, desesperada, não encontrou a colherzinha. Passou dias, passou semanas, passou meses, e aquilo corroendo, e ela olhava o pastor e pensava, não pode ser, o pastor não pode ser um ladrão, eu vou ter que falar para ele que ele roubou a minha colherzinha, tão preciosa. E aí, um dia a irmã chega para o pastor e diz, pastor, eu tenho que falar para o senhor, pastor, o senhor levou a minha colherzinha de estimação. Não, minha irmã, tenho certeza que não. Eu me lembro que eu fiquei admirando, mas eu coloquei lá junto da sua Bíblia. Sabe o que significava isso? A Bíblia estava há muito e muito tempo abandonada, num cantinho qualquer. Só era vista quando o pastor vinha visitar. Não dá para ser crente assim, irmão. Não dá para ser crente assim, irmã. Eu quero passar rapidamente com vocês em alguns princípios que Pedro coloca aqui para nós. O primeiro princípio de encorajamento para resistir, porque esse é o tema da mensagem, encorajar para resistir, é humildade. Pedro diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O orgulho era algo que estava no coração de Pedro. Quando ele diz, todos podem te abandonar, eu não. Isso é orgulho. Quando eu me acho melhor do que os outros, é orgulho. Quando eu acho que eu estou fazendo mais do que os outros, é orgulho. Quando eu acho que eu sou mais bonita do que os outros, é orgulho. O orgulho está na raiz da maior parte dos nossos problemas. O orgulho humano é a raiz da maior parte dos problemas. O orgulho humano, ele faz com que as nossas ansiedades aumentem, especialmente na sociedade que a gente vive hoje, que cobra isso, que você tem que ser forte, que você tem que ser bem-sucedido, que você tem que ter vários títulos. Isso é orgulho humano, para você parecer bem, bom. E essas coisas geram ansiedade. Tentar ser bom o tempo todo gera ansiedade. E nós vimos com a história de Pedro que não é possível. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. E daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho mais o que é resistir. Mas Ele concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versos 6 e 7 diz, Ele concede graça maior aos humildes. Mas Ele se opõe, Ele resiste aos que são soberbos, orgulhosos. Nós precisamos humilhar o nosso eu, reconhecer a nossa pequenez. Sabemos que nós não somos fortes o bastante, nem podemos. Paulo fala muito sobre isso em Romanos. A lei não nos dá
a salvação, ela só nos mostra o quanto nós precisamos da graça de Deus. Uma outra virtude ou característica ou princípio que Pedro aponta aqui é a sobriedade. Então, primeiro humildade e depois sobriedade. Ele diz: sejam sóbrios, vigiem. Ser sóbrio não é somente o contrário de não estar embriagado, mas significa equilibrado, ponderado, sensato, contido. Alguém que tem domínio próprio e autocontrole. Sóbrio é totalmente o contrário de exagerado, impetuoso, impulsivo e de alguém que não tem controle das suas emoções. Não dá para encorajar, não dá para resistir, se não tem autocontrole de si mesmo. Nós temos visto todos os dias os resultados de pessoas que não têm domínio sobre si. Não vemos? Basta olhar um pouquinho na internet, na TV, que você vai ver. Pedro está dizendo: vocês precisam ser sóbrios. Nós vivemos dias maus. Nós precisamos encontrar equilíbrio, autocontrole, e isso é possível com o Espírito Santo em nós. É fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo traz o domínio próprio que nós precisamos. Provérbios 25, 28 diz: um homem sem autocontrole é como uma cidade aberta sem muros. O que acontece? O inimigo entra. O inimigo vem. E Pedro está dizendo: vocês precisam ser sóbrios porque o diabo está rondando ao derredor. Ele diz também que você precisa, que eu preciso de vigilância. Vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. Essa palavra vigilância está do Velho ao Novo Testamento o tempo todo, chamando a nossa atenção. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o Senhor virá. Vigiem, porque vocês não sabem quando será o dia do juízo final. Vigiem para que não caiam em tentação, disse Jesus, está lá em Mateus 26. Lucas 12, 37 diz: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Nós temos passado tanto tempo conectados na internet, vendo tanta besteira, irmãos, que nós esquecemos que o diabo está rondando e que nós precisamos ser sóbrios e vigiar. Pedro também diz que nós precisamos entregar a ele as nossas ansiedades. Vocês se lembram de Caim? Deus diz para Caim: o pecado ronda a sua porta, cumpre a você dominá-lo. E qual era o pecado de Caim? Você vai dizer: a inveja do irmão. Mas de onde veio essa inveja? Nasceu dentro dele. Nasceu dentro dele porque não tinha sobriedade, não tinha humildade. Não vigiou. Sabe quando o diabo coloca uma coisa na sua cabeça? Isso é dardo do maligno. Contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o irmão da igreja, contra alguém no trabalho. A pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas você está lá alimentando um sentimento contrário. E tudo que ela fala e tudo que ela faz parece afrontar você. Parece que vem contra você. Abel não tinha feito nada. Abel simplesmente, adorando a Deus, escolheu o melhor que ele tinha. E Caim diz: não, vou pegar esse aqui que está sobrando, aquele lá vou deixar para mim. O coração dele era cheio de si mesmo. Mas tudo que ele olhava para Abel afrontava a pessoa de Caim. Tudo que ele via em Abel afrontava o que era Caim, o que era ele mesmo. A ansiedade vem
Quando nós nos preocupamos demais com os outros, quando nós nos preocupamos demais com os afazeres, quando nós nos preocupamos demais em ser melhores. A ansiedade vem quando nós nos preocupamos demais com o dinheiro, se o salário vai dar. A ansiedade vem quando nós nos preocupamos demais em fazer tudo perfeito. A ansiedade vem quando nós não alcançamos as nossas expectativas. A ansiedade vem quando nós não vemos ser correspondida em nós aquilo que almejamos. Mas Pedro está dizendo, lança para ele toda a sua ansiedade, porque é ele que cuida de vós. É Deus que cuida de nós, e se Deus cuida de nós, não tem por que ficar ansioso. Jesus disse, se Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de vocês que são mais importantes? Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas Pedro ensina uma outra coisa, ele diz que você precisa ter dependência a Ele, entregar para Ele e permitir que Ele faça. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quando nós entregamos, ainda hoje comentando essa mensagem lá em casa, eu falei, olha, temos que entender que a entrega é o seguinte, se eu entrego esse papel para você, eu não posso ficar toda hora tirando das suas mãos. Se eu entreguei para você, eu tenho que confiar que você vai cuidar, que você vai guardar, porque ele agora está nas suas mãos. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, está na mão de Deus. Mas tem gente que fala assim, tó Deus, daqui a pouco vai lá e pega. Tó Deus, dá, mas não dá, dá, mas não dá. Entrega, confia. Uma outra coisa que Pedro ensina para nós é resistência. Encorajar para resistir. Ele diz, sejam sóbrios, vigilantes, o diabo está rondando. E interessante que ele pinta o diabo agora como um predador voraz, que quer consumir sem piedade aqueles que não estiverem vigilantes, aqueles que não forem humildes, aqueles que não forem sóbrios, aqueles que permitirem-se ser como cidades abertas. Ele está esperando uma brecha, ele está esperando uma oportunidade, e foi exatamente o que ele fez com Pedro. Jesus, então, expulsou Satanás de Pedro. Nós precisamos vigiar, porque o nosso inimigo não está dormindo. O nosso inimigo não está na internet, na live. O nosso inimigo não está hibernando. O nosso inimigo está ao derredor, vigiando como um leão, esperando o momento de pegar a sua presa. Mas eu termino dizendo que Pedro diz para nós permanecermos firmes. A palavra no original do grego aqui, resistir, significa resistir fortemente a um oponente. Tomar uma posição firme contra aquele que vem. Resistir é opor-se totalmente a qualquer ideia contrária. De uma maneira figurativa, é estabelecer sua posição publicamente, recusando-se a ser movido ou empurrado para trás. Vou repetir, não é interessante? Resistir é quando você se coloca numa posição que nada que venha contra você te move para outro lugar. Se você está firme na palavra de Deus, firme e centrado na vontade de Deus, você encontra forças, ou você encontra capacidade de resistência contra o inimigo. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que vocês podem resistir se vocês permanecerem firmes na fé. E ele diz algo tremendo aqui, ele diz, é Deus, o Deus de toda graça, que chamou vocês, que depois de vocês sofrerem um pouquinho, Ele mesmo vai aperfeiçoar você. Sabe aquelas coisas que ainda precisam ser tratadas em nós? Ele vai aperfeiçoar. Pedro está dizendo, Ele vai firmar,
Ele vai fortificar, Ele vai fundamentar, Ele vai colocar você sobre a rocha que é Cristo. Quando você está na rocha, nada, nenhum dardo do maligno pode te tirar do centro da vontade de Deus. Permita que Deus, então, trabalhe em você a humildade, de forma que o seu orgulho próprio, o seu eu, seja colocado por terra. Permita que o Espírito Santo ajude você a manter a sobriedade, mantendo o equilíbrio de quem você é e das suas emoções, reconhecendo quem você é em Cristo. Permita que o Espírito Santo te ajude agora a ser vigilante, a manter uma vida de oração sadia, ativa, frutífera. Permita que Deus agora, na sua infinita graça, pela ação do Espírito Santo, firme a sua fé em Cristo, de forma que você possa resistir tudo que vem contra você. Resistir o dia mau, resistir a tentação, resistir os pensamentos contrários, resistir os dardos inflamados do maligno, resistir o próprio Satanás. A promessa é resistir e ele fugirá de vós. Mas mais do que tudo isso, ao ser encorajado pela palavra de Deus, ao ser transformado pelo Espírito Santo, se comprometa a encorajar outros. Se comprometa a fortalecer os irmãos. Isso é ser igreja. Amém?